Diga para alguém, para que essa pessoa não esqueça do que nós vamos conversar. Diga: não ande sozinho. Mais uma vez, diga para o irmão da direita: não ande sozinho. Para o irmão da esquerda: não ande sozinho. Para você que está na sua casa, no trabalho, no Brasil e fora dele, espero que a mesma atmosfera, poder e unção que está aqui invada onde você estiver agora. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8. Hoje eu quero conversar com você sobre alguns versículos bíblicos chaves para a sua vida, para esse mês que no Brasil é o mês da vida. A primavera está chegando, as ruas vão voltar a florescer e você está deixando o inverno. Amém? Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 vai dizer: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Pai, que essa palavra seja como uma semente derramada em cada coração. Eu tenho certeza que no tempo certo ela dará o seu fruto, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Nós estamos lendo o texto que está em Eclesiastes. Acredita que Salomão escreveu Provérbios na sua juventude, Cantares mais ou menos aqui na fase adulta e Eclesiastes na sua velhice. Quando você lê Provérbios, você consegue descobrir um homem sonhador, desbravador, rico, próspero e com muita vontade de construir coisas grandes devido ao seu vigor. Então, eu quero dizer para você que todas as vezes que você precisar de uma palavra de sabedoria, vá em Provérbios. Vou falar de novo. Todas as vezes que você precisar de uma palavra de sabedoria, vá em Provérbios. Todas as vezes que você precisar de uma palavra de consolo, vá em Salmos. Estou te dando dica para a vida. Palavra de sabedoria, Provérbios. Palavra de acolhimento, de necessidade da alma, vá em Salmos. E você não pode fazer como nós fomos orientados no passado, porque no passado era assim, abra a Bíblia, começa a roletar ela, põe o dedo que Deus vai falar com você. Teve um homem que estava querendo largar sua mulher, roletou a Bíblia, colocou o dedo e pareceu assim: aquilo que você tem que fazer, faz depressa. Mas o contexto disso era Judas querendo trair Jesus, não tem nada a ver com casamento. Então você está pensando em terminar o relacionamento, você tem que ir na onde a Bíblia fala sobre casamento. Então, quando nós lemos Provérbios, a gente vê esse homem desbravador, querendo conquistar. Quando nós lemos Cantares, a gente observa um jovem apaixonado que tem muitas mulheres, mas morre de amores por uma. E lá ele com essa mulher toda apaixonada diz: meu amor, vamos aos campos verdejantes, ali eu te darei o meu amor. Se fosse em Lagoa da Prata, vamos aos canaviais. Contextualizando. Então, você vê a Bíblia, eu amo a Bíblia por causa disso. A Bíblia tem tudo, romance, suspense. A Bíblia é maravilhosa. Quando você entra nas histórias, eu particularmente eu me empolgo, eu fico apaixonado. Quando você lê Eclesiastes, você observa um homem cheio de remorso, arrependimento, mas também muita sabedoria. Por isso que é preciso você ter filtro com algumas coisas que você lê em Eclesiastes, porque você tem que reter o que é bom. Quando você vê Salomão falando sobre muitas coisas da vaidade, você percebe que ele se arrependeu de muitas coisas que não precisava ter feito. Dizem que isso não tem nada a ver com a prosperidade, a bonança que Salomão vivia, que não tem nada de errado nisso. Para você ter uma ideia, foram converter o mantimento que era usado no palácio e no templo de Salomão, nos dias de hoje seria cerca de 350 mil reais só de comida, Júlio, para manter os homens de Salomão,
para manter o palácio e o templo que ele havia construído. Porque ele vivia um tempo de prosperidade. Cerca de aproximadamente 10 milhões de reais por mês era comida que usava-se no palácio de Salomão e no templo, sustentando sacerdotes e levitas. Mas é preciso reter, porque de fato quando você lê Provérbios, tem coisas que você precisa para sua vida desbravar. É mais fácil você lutar, como diz os meus tios, né? É mais fácil você lutar enquanto você é jovem para fazer seu pé de meia para mais tarde, né? Mas você vai ver também um homem muito arrependido, porque ele havia feito coisas que não havia necessidade. Agora o texto que nós lemos mostra um homem muito sábio, dando conselhos inclusive para que nós não venhamos andar sozinhos. Por que as pessoas resolvem viver isoladas? Na maioria das vezes, as causas circulam em decepção, principalmente com relacionamentos, o que geralmente leva ao isolamento e até depressão. Você já parou para analisar a vida solitária que vive os andarilhos? Repórteres percorreram por 2 meses cerca de 3 mil quilômetros no Brasil para descobrir quem são os andarilhos da nossa nação. Eles vivem uma rotina incerta sobre a próxima cama, o próximo banho, a próxima refeição. A maioria dos andarilhos oferecem trabalho em troca de comida. Geralmente eles param no posto de combustível, oferecem para poder lavar um banheiro, para poder tomar um banho e ganhar uma marmitex. E estudando sobre isso, eu conheci a história do Tiago, que é o andarilho do abandono. Ele era um cuidador de idosos, muito experiente, ganhava cerca de R$ 1.800 por mês, mas em um exame ele descobriu que estava com HIV. E o primeiro sintoma dele foi o abandono. Ele disse nas suas palavras: as pessoas pensam que o vírus que eu tenho passa por um abraço ou por um simples aperto de mão. Então, nesse caso, Tiago decidiu ir para as ruas pensando que as pessoas já não o aceitavam mais. Mas no caso de Tiago, de fato, as pessoas não o aceitavam, as pessoas estavam não querendo deixá-lo aproximar, ou de fato o que aconteceu com o Tiago foi uma consequência de um erro. Porque existem aquelas pessoas que estão isoladas porque de fato a vida isolou, mas existem aquelas que se isolaram porque coloca coisas na cabeça que as pessoas não estão pensando. E existem aqueles também que fizeram e não querem assumir o erro. Também existe a história do Antônio, um andarilho de luto. Após o falecimento da sua mãe, ele resolveu viver na solidão das estradas. Ele caminha no alcoolismo e com problemas familiares. Segundo ele, vive no trecho porque não consegue mais lutar. Também existe o Júlio, o andarilho que não para. Ele deixou para trás a esposa e as 2 filhas pequenas e está na estrada há 23 anos. Júlio gosta de andar pela BR-381. Vai de uma cidade a outra, mas não sabe onde quer chegar. Já ficou internado em uma clínica de recuperação evangélica, mas não consegue ficar parado. Júlio resolveu passar pelo Rio de Janeiro para rever a sua família. Sua família já até havia feito a missa do 7º dia, pensando que ele havia morrido. Seus irmãos e sobrinhos insistiram para que ele ficasse, mas ele não quis. Você vai encontrar uma história diferente, mas ao mesmo tempo tão parecidas, que levaram essas pessoas ao abandono. Não é fácil levantar estatísticas sobre as pessoas que não param em algum lugar, mas se você observar, são frustrações por não só conseguirem viver com essas dores ou lutar por elas, essas pessoas resolvem se isolar. Mas este não é o caso só de pessoas que vivem a realidade da miséria e da escassez. O problema é quando a pessoa é próspera, mas não desconfia de nada, não tem discernimento e não sabe o risco que está correndo por andar sozinho. Paulo diz que existem muitos dons que estão à nossa disposição, e ele diz que nós devemos buscar o dom da profecia, mas eu hoje quero dizer para você que você deve buscar o dom de discernimento de espíritos, porque é ele que vai impedir você de entrar em furada. É ele que vai impedir de você casar com um cara que é um anjinho, mas depois vai virar um demônio. É o discernimento de espírito que vai colocar um milionário na sua frente, mas depois vai te mostrar que ele é um cara de pau. E se ele trai a mulher dele, ele vai te dar um golpe assim que tiver a oportunidade.
Fala, dura essa palavra. Mas é o discernimento de espírito que faz com que você faça alianças ou não. Agora, pastor, como que faz com esse negócio do dom de discernimento de espírito? Está disponível para todo mundo, é só buscar. Vou falar de novo. Está disponível para todo mundo, é só buscar. Primeiro que a gente precisa dar o tempo necessário para entrar em um projeto. E depois, oração, discernimento. Existem pessoas que quando querem chegar perto de mim, eu já, não está legal. E não é coisa minha. Tempos atrás eu falei assim com o pastor Bruno, aquele casal vai sair da igreja. Ele falou assim, você é doido. Falei com a pastora Marina, pastora Marina, aquele casal vai sair da igreja. Quando a gente estava lá no começo, falaram, você é doido. Passou pouco tempo, saíram da igreja. Eu olhei para uma pessoa e falei assim, aquela pessoa vai ser uma pessoa de futuro e vai se tornar um líder. Ele falou assim, será? Passou pouco tempo, a pessoa lidera na igreja. Mas isso não é mérito meu, isso é dom de Deus. E eu quero que Deus transborde sobre a sua vida aquilo que Ele me entregou, amém? Para que você viva uma vida de paz, uma vida frutífera, para saber que tipo de aliança que você faz. Discernimento de espírito. Viver isolado é se tornar um alvo fácil para o inimigo. Eu conversei com vocês dias atrás sobre alguns personagens do livro dos Juízes, e eu estava meditando nesse momento em que o povo de Israel vivia uma anarquia, e o povo fazia o que bem parecia aos seus olhos. No capítulo 18, a tribo de Dan procurava um território para morar, porque até aquele momento eles não tinham recebido da sua herança entre as tribos de Israel. Eles pegaram uma orientação de um levita contratado, que não consultou ao Senhor para lhes dar uma resposta, e eles seguiram viagem através daquele levita contratado, porque o que tem de gente hoje no mundo espiritual, que é contratado, mas você não tem o discernimento de espírito para ver que é contratado. Ô pastor, mas como que eu faço para diferenciar um falso profeta de um profeta verdadeiro? É simples. Vida. Como é que você vai comprar um curso de casamento sendo que você nunca viu esse cara tratar a mulher e o marido? Desculpa, as mulheres e os filhos. Como que você vai comprar um curso de casamento de um homem desse, sendo que você não conhece? Não tem como. Como que você vai comprar um curso dessa mentora, que fala que é uma mentora, mas você não conhece a vida dela? É simples. Você está sendo enganado. É muito simples. Tem que ver verdade. E não são só os frutos. Por quê? Porque tem gente fazendo errado e dando resultado. Deus disse para Moisés, Moisés, fala a rocha. Ele falou, a água saiu. Depois Deus falou, fere a rocha. Ele feriu e saiu. Depois Deus disse para ele, Moisés, fale a rocha. Ele feriu e saiu água. Não é porque está dando resultado que significa que Deus está no negócio. Mas a tribo de Dan estava procurando um território. Ao chegarem em Laís, encontraram um povo próspero. Porém, Juízes capítulo 18, versículo 7, preste bastante atenção. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança. Fala comigo, segurança. Quem quer viver em segurança? O resto aí não quer não? Quem gostaria de viver em Lagoa da Prata despreocupado e em segurança? Esse povo vivia como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava de prosperidade. Fala comigo, gozava de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Juízes 18, 27, os homens de Dan levaram o que Mica fizeram e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar que o povo pacífico e despreocupado. Mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. 28, não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. O povo era próspero, o povo era abençoado, o povo era até desconfiado, não desconfiava de ninguém. Qual que era o problema deles? Não tinha relação com ninguém e vivia longe.
Não adianta ser próspero, não adianta ter dinheiro, não adianta ter um bom casamento, se você não tem discernimento de espírito e vive sozinho. Porque a tribo de Dan estava à procura de um território. Quem que eles foram procurar? Um povo que não desconfiava de ninguém e vivia isolado. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem aliança com quem? Pergunta de novo: você tem aliança com quem? Quem são suas alianças? Na igreja nós temos o grupo dos GMCs. Quem faz parte? Quem pertence? E quem não pertence? É porque eu quero andar sozinho. Porque você acha que você consegue andar sozinho. Esses dias eu tive a oportunidade de atender uma pessoa do meu GMC. No dia, ela mandou mensagem no dia eu atendi ela. Por quê? Porque ela está no meu GMC, pertence ao GMC, manda o devocional dela, vejo que ela está com vontade. Eu não podia atender ela, mas eu falei, ela está se sacrificando para estar lá, pertence ao GMC, eu vou atender ela. Por quê? Porque resolveu andar junto. Ah, mas por que é o GMC? Meu irmão, deixa eu te contar, a Mensageiros é muito intencional. Nós não vamos fazer nada para tomar seu tempo. Nós entendemos que seu tempo é precioso. Mas você vai insistir em viver sozinho mesmo? Você quer viver essa vida solitária mesmo? Tem certeza que você vai andar desse jeito? Olha o povo, próspero, mas não desconfiava de nada, não tinha relações com nenhum outro povo. Quem que vai te ajudar a pelejar nas suas guerras, irmão? Você vai continuar se isolando mesmo? Ah, pastor, é porque você não sabe o tanto que as pessoas iam me decepcionar. Se eu fosse olhar a decepção com as pessoas, eu não seria pastor. Você toma uma paulada nas costas, amanhã você está aberto para outro, depois você toma uma paulada de novo. Já coloquei gente dentro da minha casa que falou mal de mim. E quando chega um novo, eu dou oportunidade para ele, porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele. E eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei. Jesus chega para Judas, Judas dá um beijo, Jesus fala, meu amigo, Jesus estava sendo hipócrita? Não, estava sendo ele, Judas estava sendo ele também. Judas, eu não mudo meu caráter pelo seu. Meu amigo Judas, se você fosse verdadeiro, você ia falar, eu sou seu traidor. Então Deus está sempre te dando oportunidade. Você vai continuar mesmo tentando andar sozinho? Não dá. Se você tem um grande projeto, você precisa ter amigos. Jesus pegou 12 homens improváveis para andar juntos e treiná-los para uma grande missão. Jesus não pega quem está pronto, Jesus pega quem está disponível. Jesus estava à procura de um amigo, inclusive. Jesus estava à procura de amigos. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa para você aqui. Não adianta ter as maiores habilidades do mundo e não ter um coração ensinável, um coração cheio de honra. Eu descobri que as pessoas, na maioria das vezes, muito inteligentes e habilidosas, estão preocupadas demais com suas coisas pessoais e não querem se sacrificar em prol de uma missão maior. Observe lá na empresa que você lidera. O habilidoso que você acha que dava certo, o miserável largou você em dificuldade e foi embora. Mas aquele que você tem um coração que começa a crescer com você, a habilidade você desenvolve, o coração você não desenvolve, não. Fala de novo. Coração você não desenvolve, a habilidade você desenvolve. Talento você ajuda a construir, Deus vai capacitando. Pega quem tem um coração humilde, quer aprender e quer somar com você para as coisas acontecerem. Você acha que eu era a pessoa mais apropriada para poder assumir a Mensageiros? Nunca. Você não viu a Nayara falando que fez baixo assinado junto com o Bruno? Para eu não vir para cá? Eu não era a pessoa mais apropriada, mas eu estava disponível, eu estava disposto, eu estava comprometido. E tudo que você faz e foca, meu irmão, cresce. Fala de novo. Tudo que você foca e faz acontecer, cresce. Jesus estava à procura de um amigo. João capítulo 11, versículo 11 vai dizer, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. O Senhor respondeu. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus tinha um amigo que não era um dos seus discípulos. E quando fica sabendo da morte de Lázaro, ele chora. Olha que coração gigante de Jesus. Jesus, inclusive, ele não se isolou quando a sua alma estava angustiada. Meu irmão, ansiedade, excesso de futuro, depressão, problema com o passado.
O diabo está tentando te trancar no quarto da sua casa, para você viver a poder de remédios. Pelo amor de Deus, não escuta as minhas palavras não, ouça as palavras de Jesus. Porque quando a sua alma estava angustiada, ele procurou os seus amigos para orar. Vou falar de novo? Quando a sua alma estava angustiada, ele procurou os seus amigos para orar. Agora, pelo amor de Deus, procura os amigos certos. Não adianta procurar quem vai colocar seu nome na rádio amanhã, não. Pastor, que você não sabe, eu procurei. Você foi procurar a pessoa errada, que revelou seus segredos para outras pessoas, que não devia ter falado de você. Marcos capítulo 4, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. A minha alma está angustiada, numa tristeza mortal. Meu irmão, quem está falando é a Bíblia. Olha o ponto que Jesus chegou. Mas ele decidiu andar com pessoas. Pedro, Tiago, João, vamos orar comigo? Minha alma está angustiada. Quem que você procura quando sua alma está angustiada? Você vai ficar se isolando mesmo? Vai decidir continuar nessa vida sozinha? Eu já passei momentos de dificuldade da minha vida assim, terríveis, anos atrás. Eu não queria encher a cabeça da Marina com isso, não querendo preocupá-la. Várias vezes eu liguei para o pastor Bruno: pastor Bruno, o que você está fazendo? Trabalhando. Falei: para de trabalhar agora. O que você precisa? Eu falava assim com ele: vamos para o monte orar comigo. E ele falava assim: o que está acontecendo? Eu falei: nada, eu só preciso de um amigo para chorar comigo. Tem hora que você não precisa de gente habilidosa para ficar te falando com você, não. Você só precisa de um ombro seguro e um coração sincero para chorar junto. Quantos anos fazem isso, pastor Bruno? Fala não, meses, né? Mas tem o quê? Uns 3 anos? Uns 3 anos. O que a gente fazia para o monte? Às vezes a gente ia para o monte assim, né? Para falar que é monte, que em Lagoa da Prata, né, tudo reto. Levava um violão, levava uns banquinhos, ficava olhando as nuvens. Naquilo ali meu coração acalmava. O que está acontecendo? Não sei, cara. Não sei se eu estou com depressão, não sei. Não sei, alguma coisa me pegou. Falava com a Marina: Marina, você está na sua casa? Estou. O que você está fazendo aí? Estou fazendo nada. O que está acontecendo, pastor? Estou com vontade de comer sua costelinha com mandioca. Vem cá que eu faço para você. Estava com vontade de comer costelinha, nada não. Precisava de sair de casa. Eu sabia que se eu ficasse lá ia ser pior. E eu sabia que se naquele momento meu coração ferisse e eu abaixasse a cabeça, a igreja inteira ia perecer junto. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Chegava lá, fazia que a costelinha, não queria estar lá não. Eu não queria estar lá não. Agora que eu posso, não faz. Eu ficava procurando lugar para ir. Falava nada com a Marina. Teve um dia lá em casa que me deu... Estou abrindo o coração para você aqui. Você recebe essa palavra? Não é todo dia que eu faço isso não. Teve um dia que eu estava lá em casa, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Eu estava sentado no sofá. Meu coração começou a disparar, eu achei que eu ia morrer. Meu coração foi disparando. Vou caminhar na praia, vai melhorar. Maldita hora que eu fui fazer isso. Por experiência minha, eu não sei se tem algum fim científico, Sana, depois você fala para eles. Mas para mim foi pior. Porque minha mente não parava de trabalhar. E só angústia. Meu irmão, mas eu tinha a quem recorrer. Eu tinha Deus. Eu tinha amigos. Eu tinha uma igreja. Sentei para minha liderança. Você nunca vai saber quando eu estou ruim aqui nessa igreja. Fala amém. Porque eu dou oportunidade para todo mundo aqui. Você pode ver que de vez em quando eu sumo. Às vezes é um que prega, o outro que prega. Eu tiro férias. Sentei com a minha liderança. Falei assim para eles: eu não estou bem. Eu preciso ficar 30 dias sem ministrar na igreja. A igreja não estava sabendo. Por quê? Porque já é normal eu não ministrar aqui às vezes. Às vezes o pastor Bruno faz, pastor Marina, outras pessoas fazem.
E aí, eu estou falando assim, não é porque eu não tenho dificuldade de falar para vocês que eu não estou bem não, que eu não sou super-homem não. Mas existem momentos que o líder, ele precisa continuar com a cabeça levantada. E eu falei para eles, eu não estou bem, eu não consigo ministrar, eu não estou em pecado, eu estou tranquilo, não tem nada demais comigo, mas eu não estou bem. E eu tenho um compromisso com você de subir aqui em cima para poder te entregar uma mensagem do céu. Eu não quero ficar aqui entregando para você só o que está no meu coração. Não. Às vezes Deus está querendo te entregar uma palavra de ânimo, está aqui eu chorando. Não, eu quero uma palavra fresca do céu para você. Sentei com a minha liderança, fiz um café com eles, né? Eles achou que ia ter uma promoção. Falei, não, é o meu descanso. E sabe o que aconteceu nos momentos de mais dificuldade da minha vida? Eu estava sentado na primeira cadeira todos os cultos da igreja. Todos os cultos da igreja. O que você faz quando você está passando por dificuldade? Você isola mesmo? Tá, o seu corpo está doente, você procura quem? O médico. Sua alma está ferida, você procura o seu psicólogo. O seu espírito está ruim, o diabo está querendo colocar você numa depressão. Você vai ficar dentro da sua casa em vez de você vir para a igreja ter comunhão com seus irmãos? Você tem certeza que é isso que você vai fazer mesmo? Ai, pastor, é porque você não sabe o que eu passo, meu irmão. Eu estou te falando que eu passei. Luta contra isso. O diabo está querendo te matar, te colocar numa cama, colocar você depressivo. Luta contra esse negócio. Vem para a comunhão que Deus vai fazer acontecer. É sobre isso. Andar sozinho pode fazer você a andar numa vida de pecado. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados. Não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Correu os olhos por todos os lados. Já passou o versículo? Correu os olhos por todos os lados, não observando que havia ninguém, matou o egípcio. Quando você está sozinho, é uma oportunidade, uma brecha aberta para você cometer um pecado. Você acha que não tem ninguém? O problema é que nada melhor do que o tempo, e a areia desenterrou o negócio. E no outro dia Moisés foi corrigir alguém falou assim, você vai me matar igual você matou aquele outro egípcio? Por que algumas pessoas querem viver sozinhas? Algumas delas querem andar sozinhas porque não querem ter uma vida de prestação de contas. Porque não querem viver uma vida com transparência, porque é confortável. Mas o problema é que andando sozinho você se torna uma presa fácil. Diz a Bíblia, Jesus continuou em Lucas capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, diga comigo, não muito tempo depois. Mais forte, não muito tempo depois. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Observe que o filho pródigo, ele pede a herança do pai, mas é só depois de um tempo que ele vai embora. Ele não pega a herança hoje e vai embora amanhã. Diz a Bíblia, não muito tempo depois, ou seja, mas passou algum tempo, ele pega a sua herança e vai embora, para uma terra bem distante. Pergunta por quê? Porque para poder gastar a minha herança, eu vou ter que dar satisfação para meu pai, se meu pai estiver perto. Como eu quero gastar do jeito que eu quero, eu vou para longe, que eu não preciso da satisfação. Quem vive isolado, quem não quer viver uma vida de prestação de contas. Diga para alguém que está do seu lado, para fim didático. Diga, por favor, se não tem justificativa, não justifique-se. Eu sou pastor dessa igreja. Quando eu entro de férias, você fica sabendo. Primeira coisa que o pastor Bruno fala, gente, pastor Henrique, podia falar nada, apareceu aqui um mês depois, gente, pastor Henrique está de férias. Alguém me disse, pastor não tira férias. Você sabia que o demônio não tira férias? O diabo não tira férias? Falei, sei, acabou de mandar um mensageiro dele aqui agora. Não descansa e não quer deixar a gente descansar. Mas eu tiro férias, você é avisado. Eu não estou na igreja, a minha liderança é avisada. Até para sair da cidade, eu aviso que eu estou saindo da cidade, para os meus líderes. E você insiste em viver uma vida de não prestação de contas. Vai andar sozinho, vai se estrepar todo.
vai ter muito problema. Porque a prestação de contas te protege. Falar de novo. A prestação de contas te protege. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que dão palavras de destino para você? Eu te faço uma pergunta. Onde estavam os 11 discípulos quando Judas se encontrava às escondidas procurando uma forma de trair Jesus? Por que esse cara se isolou? Eu faço uma pergunta para você. Onde estava Adão quando Eva resolveu ouvir a voz da serpente? Essa mulher não estava falando onde estava indo, não, gente? Por que acontece traição nesse casamento? Porque você não fala onde você está. Porque você não fala onde você vai. Ah, porque meu marido não mexe no meu telefone, não. Retardado. Vai ser bobo, você deveria olhar. Você só não confunda isso com ciúme doentio. Porque se tiver de fazer, faz debaixo do seu nariz. Que negócio é esse de telefone ter senha? No casamento, gente? Você não vai olhar meu telefone, não. Não, então você vive sozinho, criatura. Não casa não, abençoado. Faz um compromisso de você mandar tudo para a nuvem. Por quê? Porque lá na nuvem tem alguém que está olhando mais de perto. E ele pode te avisar, porque ele está na nuvem. Estou falando de Jesus, amém? Manda tudo para lá. Para com esse negócio, a prestação de contas te protege. Vai proteger você. Preste conta, homem, de onde você está indo. Preste conta, mulher, de onde você está indo. Preste conta com o que você está gastando seu dinheiro. O que tem de homem que não gosta de deixar a mulher ver para onde está indo o dinheiro. Que negócio é esse? Vai ser bobo, você vai morrer, vai ficar tudo para ela. Para ela não, para ele. Larga de ser bobo, ela não sabe a senha do meu cartão. Você morre rapidinho, desbloqueia. Larga de ser bobo. Tinha um casal que eu não vou falar o nome deles não. Se vocês quiserem, fiquem em pé, que na igreja está aqui. Vamos ver se vocês têm coragem. O que é meu, pastor. O que é dela. Falei, ignorante. Eu tive que confrontar esse cara 3 vezes. Na terceira eu achei que ele me bater dentro da casa dele. Eu falei, o que é dela, o que é seu é dela. Você vai pagar a unha para essa mulher, moço? Você vai pagar o cabelo dela? Pergunta para quê? Para quê? Para não precisar de coiana de fora? Olha a sua. E não estou nem falando que ele não olhava de fora. Não é sobre isso. Sabe o que aconteceu com os dois? Quando ele entendeu que o que é dela e o que é dele é dela também, os dois prosperaram, cresceram, já estão com 2 negócios na cidade, prosperando, ganhando dinheiro a rodo. Cadê o casal? Tem coragem de levantar ou não? Cadê o casal? Olha lá. Pode aplaudir que estão prósperos mesmo. Esses dias virou para mim, mostrou um papelzinho de quando eu fui ajudar eles a fazer uma planilha financeira. Tem que dar um testemunho depois, cara. Ele falou assim, pastor, tá lá, quando você mandou eu cortar Netflix. Foi ou não foi, Biel? Ia fazer uma viagem junto para Caldas Novas. Falou, não vou mais não. Por quê? Não tem dinheiro. Hoje eu perguntei para eles, vai viajar para onde? Vou ali no Maranhão, vai de carro, é ruim, vou de avião. Você acha que é fácil? Fácil é ir comer churrasco na casa dele agora. Difícil era ir lá naquela época, apartar as brigas. Mas eu falo assim para você, e não é envergonhando, porque o Gabriel sempre foi homem. Sempre foi homem. Casou muito cedo com a Esther. Homem de verdade, sustentou. Essa mulher também é uma mulher bruta. Eu vou te contar uma coisa para você. Esses dias aí, quanto tempo que tem a Radacinha? 2 meses, eu passei lá, estava com o menino aqui, jogando água no negócio e rodo para um lado do Maranhão, irmão. Que isso? Não é assim não. Hoje está aí com o menino. Falou assim, vou encerrar. Vai encerrar nada, rapaz. Deus vai te dar uma menina. Não quero não, menina. Aí a menina, gente, está
está com uma família linda, maravilhosa, um empresário de sucesso. E depois que ele entendeu que o que é dela é dela e o que é dele é dela também, prosperou. Amém. Pode se sentar. E corajoso esse casal aí, ó. Corajoso. Então a prestação de conta te protege. Você sabe por que tem muito homem que não gosta de prestar conta para a mulher do dinheiro? É porque ele quer insistir que ele dá conta do negócio que é só a tola. Não, mas hoje está osso aqui, hein? Meu filho, deixa eu te contar uma coisa aqui. Me dá um motivo para eu colocar o dinheiro na mão dessa mulher, pastor. Ué, tem 10 anos que está na sua mão e o negócio não rompe. Dá uma oportunidade para ela. Se é para continuar dando errado, dá uma oportunidade para ela. Se errar 1 ano na mão dela, já errou 10 na sua. E se não der certo com nenhum dos dois, contrata um gestor. Pastor, você não está entendendo, não tem dinheiro nem para colocar carne de vez em quando. Mas você que não está entendendo, eu já estou vendo lá na frente. Quem pega essa palavra? Prestação de contas. Diga para alguém que está do seu lado para fim didático, a prestação de contas te protege. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, vai discorrer dizendo que nós somos o corpo de Cristo. O que nós somos? O que nós somos lado esquerdo? O meio, o que nós somos? Do lado direito, o que nós somos? O online, o que nós somos? Online. O online. A igreja toda, o que nós somos? O corpo de Cristo. É Paulo quem diz. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no vídeo que nós vamos ter aqui agora. A minha cabeça nesse vídeo não é montagem nem efeito. Eu fiquei durante 3 meses desse jeito, como se fosse um buraco na minha cabeça. E essa parte que tava faltando ficou alojada no meu abdômen. Dá pra ter uma noção do tamanho do buraco pelo raio-x. E hoje eu vou explicar por que eu tava desse jeito e como isso salvou a minha vida. No dia 21 de março eu sofri um grave acidente enquanto eu fazia entregas de monociclo elétrico. Nesse acidente eu lesionei minha clavícula, meu joelho, tive também os pulmões perfurados e o mais grave, eu bati muito forte a cabeça e tive um traumatismo crânioencefálico. E depois de bater alguma parte do nosso corpo, ela incha como defesa. E com o cérebro não é diferente. E o meu cérebro, depois da batida, ele começou a sangrar e inchar muito. Se nada fosse feito, o meu cérebro ia causar uma pressão intracraniana muito grande, que faria meu cérebro ser comprimido. E com isso, o fluxo de sangue ia ser cortado e eu poderia ter lesões graves no cérebro, incluindo a morte. Então eu passei por um processo chamado craniectomia descompressiva, em que meu crânio foi cerrado. E assim o cérebro poderia inchar sem causar uma pressão intracraniana. E depois de 3 meses eu passei por uma nova cirurgia, só que agora para devolver a calota craniana pro local certo. E como você pode ver, o trabalho dos médicos foi incrível. Além de salvar minha vida, eu fiquei igual era antes. E agora eu vou aproveitar minha segunda chance na Terra. Só de estar vivo eu já sou vitorioso, porque muitas pessoas não resistem ao que eu passei. Mas Deus e os médicos estavam comigo, e agora eu não vou parar de aproveitar a vida. E aí, pessoal, tudo Tem bem? outro? Vai, volta esse aí para eles prestarem bastante atenção, volta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para explicar o motivo de eu ter sumido por tanto tempo e o que acontece. Eu sofri um acidente muito grave em que eu tive um traumatismo crânioencefálico. E o que aconteceu? Eu bati minha cabeça muito forte e o meu crânio teve que ser cerrado bem nessa parte aqui, ó. Dá até para ver um pouquinho, mesmo com a faixa. Por quê? Porque meu cérebro estava inchando e ele teve que inchar para esse lado aqui, porque se não fosse retirado essa calota craniana, eu poderia ter morte cerebral ou até mesmo ficar com sequelas graves o resto da vida. Mas o importante é que agora eu tô bem. Eu fiquei em coma por vários dias, eu não tava nem respirando, ó, tiveram até que furar minha traqueia, eu fiz traqueostomia aqui para eu poder respirar, porque eu não controlava nada, eu fiquei totalmente desacordado e fiquei entubado com oxigênio, alimentação entubada, eu tava totalmente dependente de aparelhos, estava cheio de sondas, mas graças a Deus tudo isso já passou, agora eu tô bem, é só esperar a recuperação. Depois eu tenho outra cirurgia, a calota craniana ela foi retirada e ela fica alojada no abdômen. Daqui a alguns dias eu vou ter a cirurgia de reconstituição craniana, que vai ser tirada do meu abdômen, a calota craniana que ela está alojada, e vai ser devolvida para cá. Eu vou ficar normal, essa parte aqui da cabeça que está um pouco afundada, ela vai ficar 100% novamente. É só questão de tempo agora de esperar essa nova cirurgia. E sequelas, eu, graças a Deus, não fiquei com nenhuma. Eu queria agradecer todo mundo que depositou fé, que torceu, que rezou por mim. E agora, só esperar um tempinho e... Uma história de milagre, quem concorda?
Agora, você prestou atenção no detalhe? Ele tirou uma parte do quê? Do crânio, que foi colocado aonde? No abdômen. Por que não colocou esse negócio na geladeira, no armário? Por quê? Porque o corpo só sobrevive no corpo. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. E se tirar você do corpo de Cristo e colocar você dentro da sua casa sozinho, você vai morrer. Que loucura. Pastor, mas eu não estou na posição que eu queria estar no corpo. Mas talvez essa posição só foi uma providência de Deus para você não apodrecer e morrer. É melhor estar em um lugar provisório, mas que seja dentro do corpo, para depois ser voltado para o lugar, do que viver uma vida isolada. Diga para alguém que está do seu lado: você foi feito para viver dentro do corpo. Mais uma vez, diga: eu fui feito para viver dentro do corpo. Jesus, ele fez uma aliança comigo e com você. Por isso você precisa fazer as alianças certas. Posso dizer para você que eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas em algumas igrejas passando por algumas decepções, debaixo de lideranças abusivas. Mas até isso as pessoas deveriam olhar para ver que tipo de igreja estão decidindo pertencer.